Querido e maravilhoso bom Deus, obrigada, Senhor, por este sábado maravilhoso na Tua presença. Obrigada também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra. Queremos pedir a Tua presença agora, Senhor, neste estudo, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo e trabalhando na mente de cada um, que a semente, a Tua palavra, possa ser implantada no nosso coração e que possamos produzir frutos de justiça. Amém. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A ideia do estudo de hoje é entendermos e como que a gente pode aplicar a parábola do semeador e o que isso significa para hoje, o que isso significa para a nossa vida. Mas antes, eu queria retomar com vocês, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que todos aqui, a maioria pelo menos, estava presente no primeiro estudo que eu dei aqui. Que vocês lembram qual foi o estudo do quê? Chuva Serôdia. Exatamente, da Chuva Serôdia, dos movimentos reformatórios. Então, eu quero que vocês me ajudem agora, tem uma linha aqui, que vocês vão me ajudando e colocando alguns marcos. Eu quero... Então, qual que é o primeiro marco que a gente vê numa linha reformatória? Período de trevas. Período de trevas. E a gente está colocando isso aqui porque a gente vai ver isso mais ou menos se repetindo também com a história da parábola. E depois do período de trevas, o que acontece? Chega a primeira mensagem. Chega a primeira mensagem. Que é o tempo do fim. Exatamente, mas vamos colocar como tempo do fim, porque como na parábola a gente vai colocar mais como primeira, segunda e terceira mensagem, sem colocar como quando chega, quando é fortalecida. Então tem o tempo do fim, e depois do tempo do fim, o que ocorre? Aumento do conhecimento. Exatamente. Tem um aumento de conhecimento. E depois... Tem o fortalecimento. É o fortalecimento da primeira, mas antes tem... A confirmação da mensagem. Aqui é a confirmação da mensagem. Aqui, primeira mensagem. Eu vou colocar só como primeira mensagem angélica. Tem a primeira mensagem angélica. Depois, o que acontece? Vocês lembram? Exatamente. Mas é que eu não estou colocando, eu vou colocar só como primeira. Então, desce um anjo, desce um ser celestial. Depois, o que ocorre? Fundamentos são estabelecidos. E depois? Atividade ativa, né? Exatamente, é uma atividade dos inimigos. E depois? Tem a segunda mensagem angélica. Aí, que já é em si uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E a gente vê depois a terceira mensagem angélica. Que normalmente é acompanhada de um... Sim, mas é que Então, essa é a estrutura básica de uma linha de reforma, certo? O que a gente vai ver mais ou menos agora na parábola, vai ser mais ou menos isso passando na parábola. E a gente vai ver por que a gente está estudando essa parábola agora. Por que a gente está estudando ela agora e hoje? Qual a importância da parábola? A gente pode começar abrindo em Mateus 13. Mateus 13, né? A gente pode ler do 1 até só a descrição da parábola, do 1 até o 9. Mateus 13, do 1 ao 9. Se alguém quiser ir lendo, cada um pode ler 3 versículos e o próximo vai lendo. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Pode continuar, se alguém quiser. Tá.
Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e a outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a gente vê a parábola, aqui é dita a parábola, depois a gente vai lendo, continua a explicação. Mas o que a gente vai fazer agora, vai começar a entender por que a gente está estudando essa parábola. A gente pode abrir em Jeremias 31, do verso 27. Jeremias 31, verso 27 e 28. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar e para derrubar e para transtornar, e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então aqui, Deus está comparando, a Bíblia está comparando esse processo da agricultura com a casa de Israel, como se isso fosse acontecer com a casa de Israel. A gente pode abrir em Ezequiel também agora, Ezequiel 36, do verso 9 ao 11. Ezequiel 36, do versículo 9 até o 11. Porque eis que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei o vosso estrado melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui, Deus está falando que nós vamos ser lavrados e semeados. E depois tem uma promessa de que Ele vai abençoar. Se a gente vai agora para Isaías 61... Isaías 61, do verso 9 até o 11 também. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como a raiz faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então aqui é a mesma coisa, a mesma ideia dos outros. Então aqui nós somos comparados, é como... Quando a gente lê esses versos, nos é dito que nós vamos ser semeados. Que esse processo de agricultura vai passar com nós também. E a gente vai começar a entender o que é esse processo. Não sei quantos têm acesso ao arquivo, mas ou se quiserem procurar em Parábolas de Jesus, está na página 7, parágrafo 4. Começa com pela parábola. Se alguém encontrou, pode ler. Não, página 7 do livro. Página de Jesus, página 7, parágrafo 4. É o primeiro do arquivo, na primeira página. Pela parábola do semeador ilustra Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como semeador no campo, assim veio ele também para espalhar a semente celestial da verdade. E seu ensino por parábolas era a semente com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram disseminadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Da semente natural que é lançada na terra, Cristo deseja dirigir-nos o Espírito para a semente do Evangelho, cuja semeadura resulta em reconduzir o homem à lealdade para com Deus. Ele, que deu a parábola da pequena semente, é o soberano do céu, e as mesmas leis que regem o semear da semente terrena, regem o semear das sementes da verdade. Então aqui, o que é interessante a gente destacar disso aqui? Primeiro que ele fala que essas parábolas que ele estava dando, ele fala, e o seu ensino por parábolas era a semente. Então ele ensinar por parábola já era a semente em si, mas que a semente é o quê? É a palavra, é a verdade. Depois ele fala que pela simplicidade
Ou seja, as pessoas menosprezam, às vezes, as parábolas pela simplicidade que elas têm. Mas isso não deveria acontecer. E o que a gente vai estar fazendo hoje é trabalhando nela para que a gente possa conseguir compreender melhor o que significa essa parábola específica. Porque a função das parábolas, ali diz, é o quê? É reconduzir o homem à lealdade para com Deus. Então, Cristo fazia as parábolas e o objetivo dele era sempre reconduzir o homem. Então, a função dessa parábola também específica do semeador, ela é basicamente o quê? A gente vai ler no próximo texto, eu acho. De parábolas de Jesus. Mas a função dessa parábola, ela está mostrando a semente é a palavra, a semente é a verdade. E a gente já viu que tem 3 coisas que acontecem. Primeiro, ela cai no meio do caminho e vem um passarinho e come. Depois, o que acontece? Cai entre os espinhos. Exatamente, cai entre os espinhos. Depois, os pedregais, depois os espinhos. E por último, tem aqui produz fruto. Então a gente vê 4 terrenos diferentes, digamos. 4 coisas diferentes que podem acontecer com essa semente. E essas 4 coisas diferentes são 4 coisas que podem acontecer com as pessoas ao receber a mensagem. E a gente vai ver que elas são um processo também. Elas estão acontecendo de acordo com o processo. Por isso, quando a gente vê no movimento reformatório, é através do processo de 3 passos que Deus está purificando e preparando um povo. E Ellen White fala que não se pode aceitar a segunda mensagem se não se aceita a primeira. Então, se tu passa do primeiro passo, tu vai ir conseguindo passar dos próximos. Então, a gente vai ver depois que tem 4 etapas aqui também. A gente vai ver essas mesmas 4 etapas que vão acontecer na parábola do semeador. A gente vai colocar ali e conseguir entender. E a gente talvez se identifique, talvez não, mas que isso possa ser para que a gente possa nos leve a uma análise nossa mesmo, de quando a gente vai ensinar a mensagem também, saber como as pessoas vão lidar com essa verdade. E o que isso, a partir do momento que eu me identifico em que ponto que eu estou e onde que eu estou, que eu possa me reformar para que eu possa produzir o fruto de justiça. A gente pode ler Parábolas de Jesus, página 14, parágrafo 2. Aquilo de que a parábola do semeador principalmente trata é o efeito produzido sobre o crescimento da semente pelo solo em que é lançada. Por essa parábola diz Jesus virtualmente a seus ouvintes: não é seguro vos colocardes como críticos de minha obra, ou condescenderdes com desapontamentos por não corresponder às vossas opiniões. A questão de maior importância para vós é: como tratais minha mensagem? De vossa aceitação ou rejeição da mesma depende vosso destino eterno. Então aqui foi basicamente o que eu estava falando. Isso aqui é o efeito, essa parábola é o efeito que a mensagem produz em cada pessoa. E disso depende o nosso destino eterno. Por isso que a Ellen White, no texto anterior, ela já tinha comentado. Às vezes parece um tema tão simples, mas que deveria ser dedicado mais atenção a ele. A gente pode... deixa eu pensar. Qual ficaria melhor? A gente pode ler, na verdade, porque a Bíblia mesmo traz nessa ordem. Vamos fazer nessa ordem, então. Mas se a gente continua lendo, a gente pode ler do verso 9 até o verso 18, que ela vai, como antes da explicação, ela trata desse tema. Antes de dar a explicação, a própria Bíblia dá a explicação da parábola, ela faz esse parêntese e dá esse tema do que aconteceu. Ainda em Mateus 13, na parábola, do verso 9 ao verso 18. No verso, Mateus 13, do 1 ao 8, está explicando a parábola. No verso 9, está chamando a atenção, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Deus fala isso, ele está chamando a atenção para algo. E aí ele começa a descrever, o que a gente vai ler agora, e no final ele ainda fala de novo: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ou seja, Deus não repete coisas que não são de grande importância. A gente pode ler, então, do verso Mateus 13, verso 10 ao verso 17. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Alguém pode continuar, por favor? 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos,
para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E agora do verso 16 ao 18. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, sim. Pode ler o 18 também, por favor. Dei, pois, a parábola do semeador. Então, aqui, os discípulos se acercam a Jesus e perguntam, por que tu fala por parábolas? E depois ele começa a responder. Ele começa a dizer que para os discípulos é dado a conhecer o mistério, mas para eles não. A quem que ele está se referindo aqui para eles? Os fariseus. Exatamente, está se referindo aos fariseus. Os que eram herodianos, que estavam junto, fariseus, escribas. Exatamente. Ou seja, eram pessoas de muito conhecimento. Mas por que Jesus falava por parábolas para eles? Eles não queriam ouvir Jesus, né? Exatamente. Eles estavam ali para aceitar o que Jesus estava falando. Eu percebi também que era porque, se Cristo fosse muito claro, eles podiam também trabalhar a missão dele. Então aqui, no verso 14 também diz que aqui está se cumprindo a profecia de Isaías 6, que está falando que eles ouvindo, eles não ouvem, e vendo, eles não veem, porque eles não querem ouvir, porque os pés deles não estão firmados na verdadeira rocha, os pés deles estão firmados em tradições. Então a diferença, acho que eu já até comentei aqui, a principal diferença entre um fariseu e um discípulo, quando os discípulos tinham dúvidas, ou alguma coisa estava inquietando eles, o que eles fizeram, que nem a gente leu aqui no verso 10? Um exemplo disso. Exatamente, eles se achegaram a Jesus e perguntaram, e tiraram as dúvidas deles. E os fariseus faziam isso? Não, pelas tradições, pelas ideias preconcebidas deles. Então, os fariseus, quando eles não entendiam algo, eles não chegavam, ou seja, isso, pelo contrário, produzia um afastamento deles, cada vez mais. Exatamente, o orgulho. E diz também aqui, no verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado, ou seja, eles já ouviam de mau grado. Por isso, cada vez que eles escutavam, o coração deles se endurecia cada vez mais. Exatamente. E depois ele fala, mas bem-aventurados os que veem e os que ouvem. Aliás, bem-aventurados os olhos porque veem e os ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ou seja, é um privilégio poder estar lidando com a verdade, poder estar lidando, na época deles, no caso, com o próprio Jesus. E a gente tem, se fosse resumir, a gente tem duas opções. Ou aceitar a verdade e seguir ela, entregar tudo para ela, ou rejeitar. São basicamente essas duas opções. A gente pode ver, então, Mateus 23. Deixem sempre o dedo aqui em Mateus 13, porque a gente vai ficar aqui, mas a gente pode ir para Mateus 23 agora, que a gente vai ver uma das características dos fariseus também. Mateus 23, do versículo 2 ao 3. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Então, o que está dizendo aqui? Não está dizendo que a gente possa... Porque os fariseus, eles eram pessoas moralmente corretas. O que está dizendo aqui para a gente não é que é para a gente ser imoral. Sim, que é para ser moral, ou seja, para fazer o que nos é dito, mas não fazer da maneira deles. Porque o que os fariseus faziam? Eles falavam, simplesmente, mas eles não cumpriam verdadeiramente. Isso de dizer e não cumprir, ou seja, os fariseus pensavam que eles tinham toda a verdade, eles pensavam que eles estavam cheios do conhecimento, e por isso foi o maior preconceito deles. Eles estavam com os pés deles sobre as tradições. E isso lembra alguma coisa, não sei se vocês vão chegar na mesa, mas logo quando eu li isso, me veio à mente... Veio alguma coisa à mente de vocês? Exatamente, também. Então, e hoje, se a gente fosse aplicar isso, é a mesma coisa que é dita a Laodiceia. A gente pode ir em Apocalipse 3, verso 17. Como diz o rico, sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que era desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Ou seja, essa era ou não a condição dos fariseus também? Apesar de ser dito isso a Laodiceia, e Laodiceia somos nós hoje, isso era a condição dos fariseus, a gente vê que a história se repete. Eles se diziam ricos, mas na verdade eles eram pobres, e eles rejeitaram a verdade.
A gente pode ler o próximo texto, que está em Parábolas de Jesus, página 23, parágrafo 4. Este é o que ouve e compreende a parábola. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia atingir-lhes o coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e cegueira espontânea. Mas Cristo ensinava aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque viam e ouviam com os olhos e ouvidos crentes. Então, isso é basicamente a explanação do que a gente esteve lendo. Então, os fariseus, eles mesmos fechavam, eles se fecharam para a verdade. Por isso que eles não conseguiam entender as parábolas. No próximo texto, que está no Desejar de Todas as Nações, na página 429, parágrafo 2, a gente pode ler ele também. A gente pode ler todo, porque hoje o estudo é um pouco mais curto, dá para ler os textos. Se alguém quiser ler. O interesse do povo em Cristo e sua obra crescera constantemente. Estavam encantados com seus ensinos, mas, por outro lado, grandemente perplexos. Haviam respeitado os sacerdotes e rabis por sua inteligência e aparente piedade em todos os assuntos religiosos. Sempre tinham rendido implícita obediência à autoridade deles. Todavia, agora viam esses homens procurando desacreditar Jesus, mestre, cuja virtude e conhecimento me levam mais a cada novo assalto. Olhando para as abaixadas frontes dos sacerdotes e anciãos, aí viam derrota e confusão. Admiravam-se de que os principais não crescem em Jesus, quando seus ensinos eram tão claros e simples, e não sabiam que a direção haviam eles próprios de tomar. Com viva ansiedade, observavam os movimentos daqueles cujos conselhos sempre tinham seguido. Então aqui fala que o próprio povo não conseguia entender como que os fariseus não entendiam os ensinamentos de Jesus. E o povo, eles sempre confiaram implicitamente no que os fariseus diziam. E porque criam na piedade que eles mesmos professavam ter. E o próprio povo, quando via Jesus falando, eles eram convencidos da verdade. Então eles viam como eram claros, como era bonito o que os fariseus falavam. Só que eles não conseguiam entender, que os fariseus falavam não, como era bonito e claro que Jesus falava. Mas eles não conseguiam entender por que os fariseus não conseguiam entender as palavras de Jesus, apesar delas parecerem tão claras. A gente pode ver isso, eu acho que, eu não sei se foi a Gabi que já deu a parábola da figueira, a parábola não, a história da figueira. Mas a gente pode ir em Mateus 21. Porque o que aconteceu aqui, como Ellen White fala que foi uma parábola viva, ou seja, aconteceu realmente, só que isso também se cumpriu já na época deles. Se a gente ler o verso 17 até o 19, Mateus 21, verso 17 até o 19. E deixando-os, saiu da cidade, para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então aqui, como vocês já estão familiarizados, Jesus viu essa figueira, e figueira não é uma árvore que, quando ela tem folhas, ela já apresentou fruto, porque vem o fruto antes das folhas. Então a figueira já era uma árvore diferente. Então quando Jesus viu ela de longe, ela aparentava ter frutos. Só que quando ele se aproximou, ele percebeu que não tinha. E folha, quando Adão e Eva pecaram, do que eles se cobriram? Eles procuraram se cobrir de folhas de figueira, de folhas. Então, a folha, ela pode ser um símbolo também, representa a justiça própria. Então, para os fariseus, eles estavam revestidos da justiça deles, mas eles não apresentavam os frutos. E foi o que aconteceu aqui, por isso que Jesus mandou eles secar. Então, eles aparentavam uma coisa, mas eles não eram. A gente pode ler o próximo texto, por enquanto só o primeiro parágrafo, que vai explicar também do Desejar de Todas as Nações, página 429, parágrafo 3. Começa, nas parábolas ditas por Cristo, vai nos dizer por que também Jesus falava, um outro motivo, por que Jesus falava por parábolas. Nas parábolas ditas por Cristo, era seu desígnio tanto advertir os guias, como instruir o povo que desejava ser ensinado.
Havia, porém, necessidade de falar ainda mais claramente, devido à sua reverência pela tradição, reverência pela tradição e sua fé cega no sacerdócio corrompido, achava-se o povo escravizado. Essas cadeias devia Cristo quebrar. Era preciso expor mais plenamente o caráter dos sacerdotes, principais e fariseus. Então isso aqui foi basicamente o que a gente falou até agora, ou seja, o desígnio de Jesus a falar por parábolas era advertir os guias e instruir o povo. Então ele estava advertindo os guias, deixando mais claramente para o povo também ver o quão fechados eles estavam e quão errado estava o embasamento dos guias. E se a gente vai lá para, ainda nesses parágrafos, desejar de todas as nações, DTN 408, parágrafo 1. No finalzinho só eu sublinho e fala: os judeus que haviam recebido maiores bênçãos de Deus eram responsáveis por seus abusos dos mesmos dons. Os privilégios de que se jactanciavam só lhes acrescentavam a culpa. Ou seja, por mais conhecimento, a gente vai ser mais cobrado também. Não só os judeus, qualquer pessoa. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais Deus espera de nós. Que a gente produza cada vez mais fruto. A gente pode entrar agora na explicação da parábola. Podemos voltar para Mateus 13. E agora a gente vai, primeiro, focar no verso 19. A gente pode ler o verso 4, de novo, Mateus 13, verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comiam. Então aqui, a primeira coisa que aconteceu foi, uma semente, ela caiu perto do caminho e veio a ave. E o que a ave fez? Comeu. Exatamente, ela comeu. Então, a semente caiu no meio do caminho, a ave veio e comeu. A gente pode ler a própria Bíblia explicando pra gente e a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente pode ler Mateus 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Agora, a gente pode ler Parábolas de Jesus, página 14, parágrafo 4, que vai explicar, a inspiração vai explicar pra gente mais ou menos o que aconteceu aqui. Caiu junto ao caminho. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como o calcar do caminho, pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvido em aspirações egoístas e condescendência pecaminosa, o coração se endurece pelo engano do pecado. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve, sim, a palavra, mas não entende, não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Então aqui, o que significa a semente ter caído no caminho? Antes, na verdade eu esqueci antes, a gente pode ir para Marcos 4,14, que vai mostrar pra gente o que significa semear. Marcos, capítulo 4, verso 14. O semeador semeia a palavra. Então, o que semeia é a pessoa que está semeando a palavra. Quando a gente diz semear, digamos, pode ser um ministro, qualquer coisa assim, que está sendo apresentada a verdade. Igual a gente já viu que a semente significa a palavra. E alguém que está semeando está jogando a semente. Ou seja, alguém que está semeando está jogando a palavra, mostrando a palavra. Então aqui a gente vê a palavra sendo jogada, mas ela cai no meio do caminho. E vem um pássaro e come. Ela cai... Exatamente. Mas calma. Então ela cai no meio do caminho. O que falava nesse texto que a gente viu? Então, quando ela cair no meio do caminho, significa o quê? Que ela entrou num coração, ou seja, num ouvinte desatento. Alguém que recebeu, esse é o primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de lida, digamos. Exatamente, o primeiro tipo de processo da pessoa é um tipo de... A gente vai ver 4 tipos de pessoas que recebem a verdade. Esse é o primeiro tipo da pessoa que está recebendo. Então, ela recebeu a verdade, mas
ficou ali na superfície. Ela não conseguiu reconhecer a importância, ela pensou que não se aplicava a ela, ela simplesmente não viu. Ou seja, a gente não vai ser só julgado quando a gente entende a verdade, a gente é julgado a partir do momento que a gente recebe ela. Já está começando o teu processo. Então, nesse caso, é como se a pessoa tivesse parado na primeira etapa. Aqui chega a mensagem, não sei se vocês lembram, como se fosse o tempo do fim. Então, chegou a mensagem e o que aconteceu? A pessoa não reconheceu. Apesar dela estar tendo um aumento de conhecimento e estar recebendo, estar sendo semeado no coração dela, ela não viu importância naquilo. Então, ali ela ficou. E uma das coisas que podem acontecer também por isso, a gente vai ver o que significa uma ave na Bíblia, com o que a ave está relacionada. A gente pode ir para Eclesiastes 10, 20. Eclesiastes 10, versículo 20. Se alguém achou, pode ler, por favor. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da sua câmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Então, o que pode ser isso aqui? O que é uma ave? Mateus diz que é uma liga, Gabi? Que leva uma notícia. Exatamente, é o que leva uma notícia. Exato, se a gente lembra também, desde a Arca de Noé, por exemplo, quem que Noé mandava para ver? É sempre um mensageiro. Antigamente, quem que eram os animais que levavam? Os pombos, as aves. Então, as aves são o quê? São mensageiros, representam mensageiros. Igual, também disse em Mateus 13, dizia... Mateus diz que é uma liga que arrebata. Exatamente, é o maligno que arrebata a semente. A gente vai ler depois essa explicação também. Se a gente vai em Apocalipse 18, verso 2. Ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Então aqui a gente vê essa ave imunda também relacionada com o quê? Com Babilônia. E Babilônia são doutrinas falsas. Então a gente pode pensar que no caso desse mensageiro são mensageiros falsos, trazendo uma verdade falsa. Essa pessoa pode ter recebido a mensagem, além dela não ter conseguido reconhecer a importância, veio o quê? Veio um outro mensageiro, uma outra pessoa, e falou para ela e apresentou uma falsa verdade. Ou seja, exatamente, uma mentira. Obrigada. A gente pode ler agora Parábolas de Jesus, parágrafo 14, página 5. E depois o próximo também. Página 15, parágrafo 5. Começa: como os pássaros estão... Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Temem que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Com fervor, só comparável à sua maldade, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica e insinua dúvida e incredulidade. A linguagem do orador ou suas maneiras podem não agradar o ouvinte, e ele se detém sobre esses defeitos. Assim, a verdade dos que carecem e que Deus lhes enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Então, aqui a gente via, já falava que a ave, ela era o quê? Era representante do maligno. Não era exatamente essa palavra. Como que dizia no verso? Representante. Vem o maligno e... vem o maligno e arrebata. E aqui a gente vê exatamente isso. Então, Satanás está constantemente vigiando para que quando a verdade finalmente chega àquela pessoa, ele comece a atuar. E se a pessoa, digamos, nesse caso representado pela semente caindo pelo caminho, a pessoa que não conseguiu reconhecer a importância
E o outro ponto que fala aqui, só a primeira frase fala: Satanás tem muitos auxiliares, muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Então, Satanás também utiliza outras pessoas para que as pessoas que estão recebendo a verdade possam se afastar dela. Na prática, é tipo assim, ó, para que serve isso? Para que Cristo vai me ajudar? Exatamente. Tu não reconhecer, por exemplo, as pessoas que antigamente não reconheceram a Cristo, não reconheceram a importância do que estava sendo dito, foram pessoas que rejeitaram ele. Mais tarde vieram a rejeitar. Isso não é ponto de salvação. Exatamente, o que falam não é ponto de salvação nem nada. A gente já começou lendo isso e vendo que Jesus fala que parábola aparentemente não é... Parece que é algo simples, então ninguém dá muita importância. Mas, na verdade, isso deveria ser... As pessoas deveriam atentar para as parábolas. Por isso que ele vem aqui, vem a crítica, a dúvida, às vezes Exatamente. outra coisa e desvia a mente daquele ponto. Da verdade. Uma crítica sobre qualquer outro assunto. Exatamente. E aí não consegue ver a verdade, mas só vê o defeito, né? Não vê a qualidade, vê só o defeito. Por isso que se atende. Correto? Seria como a casa do discípulo, né? Exatamente. O que está acontecendo? Então eu vou perguntar por que vamos juntos estudar. Sim, Vamos saber exatamente. o que está falando. Não chega e forma um juízo e condena a pessoa que está falando muito mais quando é assuntos em relação ao anjo poderoso, né? Sim. Que quanto mais forte é a mensagem, que vai mais abalar, mais Satanás. E mais vai ser rejeitada também, né? Não é uma mensagem bem vista. Por isso que tem Exatamente. os inimigos, assim. Se a gente vai ali em evangelismo, também está falando. É outra testemunha falando das árvores, das aves também. Fala: depois de haver a verdade sido apresentada às almas, há pessoas, ministros, amigos e conhecidos, que arrebatarão, se possível, a semente semeada. Incluso a linguagem que ela usa é a mesma linguagem que está usada na Bíblia: arrebatarão, se possível, a semente semeada. Essas aves humanas, e ela diz que isso são aves humanas, fazem a verdade parecer erro e não dão à pessoa convencida nenhum descanso enquanto não houverem devorado a semente por meio de falsas afirmações. Então aqui está explicando para a gente exatamente o que são as aves, o que é a ave nessa parábola. Então são falsos mensageiros tentando tirar a verdade da pessoa que está recebendo a verdade. E isso estão sendo instrumentos de Satanás. Então essa pessoa, digamos, ficou nessa primeira parte do processo. Digamos, já acabou ali para ela, porque ela recebeu a verdade, mas o coração dela se endureceu. A gente pode ler agora, voltar para Mateus 13, versículo 20 e 21. A gente pode ler o 5 e 6 primeiro e depois o 20 e 21. O que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Exatamente. Então, o que acontece aqui? Tem a semente também, tem outra parte da semente também que ela cai, mas agora ela cai em pedregais. E logo o que acontece? Ela começa a brotar. Só que ela começa a brotar e a raiz dela não é funda, porque ela caiu em pedregal. Então, o que acontece? Vem o sol e queima ela. A gente pode ver o que deixa eu ver. A gente pode ler Parábolas de Jesus, página 16, parágrafo 4. Começa com o ardente sol do verão, vai explicar pra gente o que é o sol. O ardente sol de verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Regozijam algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes, todavia desfalecem sob a ardente prova de tentação. Não podem levar o opróbrio do amor de Cristo. Ofende-se quando a palavra de Deus desaponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício.
custar-lhes-ia muito esforço fazer mudança radical da vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Como os discípulos como os discípulos que deixaram a Jesus, estão também prontos para dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então aqui a gente vê, essa semente ela caiu em pedregal, então ela não tem raiz, ela não cresceu raiz. E quando vem o sol, ou seja, o que essas sementes estão esperando? O que essas pessoas estão esperando? Elas vieram buscar o evangelho buscando, digamos, uma maneira de se sentir melhor. Um agrado. Exatamente, um agrado. Mas Jesus disse que ele veio para trazer a espada também. Ou seja, a verdade, e isso vai ver que tem a ver também com a experiência, que inclusive fala no verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo as recebe com alegria. Não sei se vocês lembram, a gente vai ler aqui depois, mas... Bom, depois eu comento sobre isso, senão eu vou acabar pulando. Mas as pessoas que, então, elas estão caindo no pedregal, elas logo brotam, porque elas receberam a mensagem. Logo começa a brotar. Só que acontece, vem o sol, e aqui é comparado, o sol é o quê? A perseguição, ou seja, as coisas começam as dificuldades, e o que elas fazem? Elas abandonam, porque não era isso que elas estavam esperando. Porque elas não têm raízes, na verdade. Esse é o segundo tipo de pessoas. E fala, e o que significa receber a mensagem com alegria? Exatamente. A gente pode ir primeiro para Jeremias 15:16. Jeremias 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Exatamente. Então, quando a gente recebe a palavra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comer a palavra de Deus, introduzi-la na nossa vida. Ali eu coloquei, tá? Em Cristo Triunfante, página 380, parágrafo 6, diz assim: a compreensão da verdade, o alegre recebimento da mensagem são representados pelo comer do livrinho. Então, o comer o livrinho nos é mostrado como o alegre recebimento da mensagem. E o que a gente viu aqui na parábola? Vamos voltar para Mateus 13, versículo 20. Diz que o que foi semeado em pedregal é o que ouve a palavra e logo come, ou seja, logo recebe com alegria. Então, a pessoa, ela logo... Não sei se vocês lembram, aqui eu coloquei, está sendo como se fosse a primeira mensagem. Aqui é quando chega, eu vou colocar como tempo do fim. O aumento de conhecimento, certo? Aqui tem a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem. Então aqui, essa pessoa que tá nascendo, brotou por quê? Porque ela comeu o livrinho. Não sei se vocês se lembram. Na história milerita, quando a primeira mensagem é fortalecida, o que acontece? É a descida do anjo de Apocalipse 10, que foi em 11 de agosto de 1840, com a queda do Império Otomano. Não sei se vocês lembram, mas não sei se a gente chegou a comentar isso. E para nós hoje foi o 11 de setembro com a descida do anjo de Apocalipse 18. E todos esses dois é o quê? Tá vindo uma mensagem e tá sendo entregue o livrinho. E as pessoas têm que fazer o quê agora? Comer. Então elas comem a mensagem e aqui começa a brotar. Só que logo vem o quê? O sol, que poderia ser, digamos, a atividade dos inimigos. E acontece o quê? A pessoa simplesmente deixa, porque as dificuldades começa a rejeição. Esse sol não é o sol da justiça? A gente leu ali agora que fala que é a... Pode ter mais de um significado. Eu acho que pode ser também. Poderia ser também, porque a pessoa está recebendo a verdade. Se isso aqui fosse a verdade também, ela está comendo aqui a verdade. Mas digamos que isso seja a verdade. Quando a pessoa recebe a verdade mostra para ela muitas coisas de errado que ela tem. Mostra o nosso pecado. Porque aqui seria, digamos, semelhante ao nosso batismo. Quando a gente se converte, a gente tem que ter se arrependido antes já. Então a verdade, ela cada vez vai te fazer crescer mais, e mais, e mais, e mais. Porque o nosso crescimento é constante. Cada vez tu vai recebendo mais verdade e tu tem que fazer o quê? Assimilar essa verdade e possa produzir fruto. Então por isso talvez possa ser também. Ali tem... A gente pode ler. Eu separei alguns textos que estão ali. A gente pode ler Parábolas de Jesus, página 16, parágrafo 1.
começa a semente lançada no pedregal, porque aqui o que eu coloquei são pedaços de parábolas de Jesus que está sendo explicada essa parábola. Eu peguei os que seriam mais relevantes para o estudo de hoje, mas igual depois eu aconselho vocês lerem, que vocês provavelmente vão conseguir tirar mais coisas até do que eu estou apresentando aqui. A semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento, e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sob sedimento de terra, está o egoísmo próprio do coração natural sobre os bons desejos e aspirações. O amor do próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado. O coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Então aqui, esse tipo de pessoa, a gente está falando ainda do segundo, que é o Caio sobre Pedra. São pessoas que recebem a mensagem, logo aceitam e podem até que comecem a pregar e tudo, só que quando começam as perseguições, essa classe vai abandonar. No próximo parágrafo, ela mais fala, não é que é porque elas aceitaram rápido que elas vão deixar. É porque elas não, porque existem pessoas que aceitam rápido e se convertem verdadeiramente. Mas no caso dessas pessoas, além de elas serem aceitadas rápido, elas não quiseram renunciar à vida delas. Elas não quiseram. Exatamente, pode ser. Depois, no final, a gente vai buscar na Bíblia algumas histórias, vocês podem ir falando, a gente vai tentar encaixar alguns exemplos bíblicos em que parte vocês acham que eles se encaixam. E depois fala, ali em Parábolas de Jesus, página 17, parágrafo 2, fala: uma coisa é aprovar de modo geral o agente do Espírito Santo e outra é aceitar a sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Então, uma coisa é tu, entender a verdade, outra coisa é tu entender a verdade, assimilar ela e produzir fruto. Ellen White fala aqui. E é interessante até que nesse mesmo contexto, que a gente, não sei se vocês lembram, mas a gente está no contexto de comer o livrinho, e se a gente coloca na nossa linha, ali, por exemplo, na linha de Jesus é quando Jesus batiza. E o batismo é um símbolo do quê? Perdão, Jesus batiza e o batismo é um símbolo do quê? Do nascer de novo. Incluso nesse mesmo contexto de parábolas de Jesus, Ellen White mesmo fala: a única esperança para essas pessoas é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para essas pessoas é recomendado que o quê? Que elas nasçam de novo, para que elas possam seguir o processo. A gente pode ler agora verso 22. A gente pode ler verso 7 antes, e depois verso 22. Batismo é enterrar o velho homem, Aham. enterrar. Para isso, tu já tem que ter morrido. Sim, exatamente. Vocês são necessários de uma temporada. Vai ser até o fim. Aham. Isso. 17, fala? Por favor. Mateus 13, verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E agora a outra parte que explica ela, que é o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que aconteceu com essa semente? Ela caiu entre os espinhos. Exatamente, ela foi sufocada, porque ela caiu entre os espinhos. A gente pode ler... Na verdade, pode ser que eu esteja enganada, mas na parábola do jovem rico, como tinha citado antes, eu acredito que é essa, porque a gente vai ver o que significa especificamente os espinhos agora. A gente pode ler a parábola do jovem rico, porque aqui mesmo, no verso 22, fala que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A gente pode ler Mateus 19. Alguém pode ler, por favor, Mateus 19, do verso 16 ao 26. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar no rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então aqui o jovem rico, ele tinha reconhecido, ele reconhecia tudo. Inclusive ele falava, ele é moralmente correto. Ele falava, mas eu já faço tudo isso. Só que quando Jesus diz, vende tudo e me segue, ele não aceitou, porque ele não conseguiu deixar os cuidados do mundo e seguir a Jesus. Então, a gente pode ler ali, Parábolas de Jesus, página 20, parágrafo 1, que está citando, e deleites da vida, está citando Lucas 8, e fala, há perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. Todos os hábitos de condescendência que debilitam as forças físicas, que anuviam a mente ou que entorpecem as percepções espirituais são concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, que são pessoas que elas realmente entenderam a verdade, elas comeram um livrinho, elas passaram por todas as experiências, só que os cuidados do mundo começam a ser colocados em empecilhos e tudo, e elas começam... Aí, apesar de elas guardarem tudo e serem moralmente corretas, quando elas são... quando é pedido, é requerido delas que elas deixem tudo para seguir o mestre, aí elas não ficam, elas não conseguem. Apesar de elas já terem passado por perseguições e tudo. Mas quando é pedido o quê? Que seja deixado as vontades delas, a parte carnal delas, exatamente, que elas renunciem o eu, elas não conseguem. O entretenimento também entra aqui, né? Que são os deleites do Exatamente. E depois cita ali também, fala, e as ambições de outras coisas. Depois fala, essas não são necessariamente coisas pecaminosas em si mesmas. Ou seja, porque o jovem rico, ele era o quê? Ele era moralmente correto. Ou seja, não são coisas pecaminosas. Mas alguma coisa a que damos o primeiro lugar, em vez de ao reino de Deus. Tudo quanto desvia de Deus, o Espírito e aparta de Cristo as afeições, é inimigo da alma. É um inimigo da alma. Então, são pessoas que tu olha para elas, aparentemente, elas são ok. Só que elas não vão chegar a produzir frutos de justiça, porque elas não conseguiram deixar o eu delas de lado. Não é que elas estão pecando, não é que elas são moralmente erradas, mas elas estão fazendo... Aqui ela fala, a palavra é exatamente que ela fala o quê? Mas alguma coisa é que damos o primeiro lugar. Então tem algo ainda na vida delas que elas não estão conseguindo abandonar para que elas possam dar o primeiro lugar para Deus na vida delas. Parábola de Jesus, página 22, parágrafo 1, fala assim... Através da parábola do semeador, Cristo descreve os diversos resultados da semeadura como dependentes do solo. O semeador e a semente são em cada caso os mesmos. Desta maneira, nos ensina que, se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disto. Depois, no parágrafo embaixo, fala assim, o jardim do coração precisa ser cultivado, precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento. E daí continua, as plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente trabalho. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. Então, Deus pede das pessoas que o nosso coração seja purificado. Porque quando o nosso coração for purificado, aí a gente vai produzir fruto. É como se a gente estivesse sendo selado, porque ali já vai chegar a terceira mensagem. Então, essas pessoas, elas não conseguiram passar no último teste. E agora, depois continua, ali em Parábola de Jesus fala que a semente cai muitas vezes entre espinhos, e se ela não ocorrer uma transformação moral também no coração humano, então não vai produzir fruto. São pessoas que, agora no último, Parábola de Jesus, página 18, parágrafo 4, que está em negrito. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por eles santificados, nada vale a sua religião. Então, apesar de que a gente professe, se isso não santificar a gente está caindo nessa classe. Que, apesar de ter escutado e passado por todo o processo, no final vai ser considerado como virgem nécia, porque não conseguiu deixar tudo para Cristo. Agora, para encerrar, a gente pode ler Mateus 13, verso 8, e depois verso 23. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro 60 e outro 30 por um. E agora também o 22, por favor. 23, perdão.
Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então aqui, esse foi semeado em boa terra. Não caiu no meio do caminho, ele não caiu nos pedregais e não caiu entre os espinhos. Então ele foi semeado em boa terra. E esse é o que vai produzir fruto. A gente pode ir para Efésios. Esse 100, 60 e 30 tem algum significado? Eu acho que tem, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Pensei nesses números. É que também é mostrando que as pessoas são diferentes, umas produzem mais frutos, outras Pois não. é, mas de repente estão tem algum produzindo, né? significado. Pode ser, eu acho muito interessante, mas eu não sei também. Vamos para Efésios 3, versículo 17. Efésios 3, versículo 17. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, 18 e 19 também, por favor. possais compreender que todos os santos, Obrigada. qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então aqui está falando que a fé tem que habitar nos nossos corações, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, para que a gente seja bem arraigado, para que a gente possa verdadeiramente amar a Cristo. E isso é ser plantado em um terreno bom, sem pedras, sem espinhos, ou seja, deixar que Cristo nasça nos nossos corações. Eu não sei quanto tempo tem de estudo, de vídeo. Uma hora? Bom, a gente pode só ver agora isso que eu falei. Depois, se vocês quiserem, eu subi o arquivo, vocês podem ler os textos. Eu só vou citar algumas coisas. Em Parábolas de Jesus, na página 24, parágrafo 1, fala: o ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. Então é a pessoa que vai reconhecer a autoridade da palavra de Deus e vai deixar que aquilo transforme a vida dela. E depois, se a gente continua lendo, Ellen White mesmo comentando disso, ela vai falar no parágrafo, página 24 também, só que no parágrafo 2, ela fala que o conhecimento da verdade não vai depender da nossa capacidade intelectual, mas ela diz: o Espírito Santo é doado para lhe abrir os ricos tesouros da verdade. Se a gente for juntar agora, esse aqui é muito bonito, ó. Fala assim: não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Acho que eu subi no grupo. Aquele que anela que as escrituras lhe sejam úteis, precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender a significação das palavras da verdade por sincera atenção e pensar devoto e sorver profundamente o Espírito nos oráculos sagrados. Então é requerido da gente também diligente estudo. Isso é quando a verdade também, a semente é o quê? É semeada em boa terra. E a consequência disso, depois a gente vê que ela, se a gente lê no verso 23, é o quê? Que ela vai dar fruto. Então, a semente que foi jogada em boa terra, ela vai crescendo e vai produzir fruto. Mas Ellen White fala que esse fruto que é produzido não é por nós, mas quem é enviado a nós para nos ajudar? O Espírito Santo. E o que é necessário para que uma planta possa crescer e produzir fruto? Exatamente, uma chuva. A chuva temporã é a chuva que ela vem para fazer brotar. Então, a chuva temporã, ela vem e faz brotar, digamos. E Deus, ele envia, a partir daqui, ele envia os respingos da chuva para que a verdade possa começar a brotar. Só que ela é completamente enviada, quando a chuva é enviada em abundância, o que acontece? A semente amadurece. Exatamente, a semente amadurece, ou seja, a gente produz os frutos. Os frutos são produzidos quando se cai em terra boa e quando a chuva é completamente derramada aqui. Então, a gente pode encerrar? Oremos. Querido e maravilhoso bom Deus, obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada pela oportunidade que tivemos agora também de estar estudando Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada vez mais compreender que a Tua semente possa ser plantada num bom terreno, Senhor, que nosso coração possa estar aberto para ser moldado e mudado por Ti. Queremos pedir uma boa semana na Tua companhia e um bom restante de sábado também. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém.